começar até pelo começo, né? Primeiro, não, vou chamar o pessoal, vou fazer mudanças para ter paz. Na verdade, a Câmara dos Deputados se transformou em rinha de galo, né? Exatamente por conta da inação pensada do Lira. Se você lá atrás, mas bem lá atrás, quando o Nicolas Vera começou a botar peruca e incitar direitos mais básicos e fundamentais no Dia Internacional da Mulher, incitar contra os direitos mais básicos e fundamentais no Dia Internacional da Mulher, tivesse tido punição, se em diversos outros momentos, né, da última legislatura tivesse havido punição, se o Conselho de Ética não fosse simplesmente uma coisa decorativa para a esquerda e para a direita, eu estou falando dos dois campos, né? Se não tivesse um corporativismo absurdo chancelado pelo presidente da Câmara, que é presidente do Sindicato dos Deputados, mais do que presidente da Câmara dos Deputados, você não tinha isso. Ou seja, se tivesse tido punição, né, para todas essas sacanagens que aconteceram na Câmara, toda essa sem vergonhice que aconteceu na Câmara do comportamento, sob a justificativa de que é liberdade parlamentar e não é liberdade parlamentar, você tinha tido um freio nisso. Não houve freio, então houve escalada. A gente avisou, a gente cansou de avisar. Quando começou a acontecer, ou o presidente Arthur Lira coloca um freio, ou vai ter escalada. Ou a mesa diretora coloca um freio, ou vai ter escalada. Ele não tem poder na Conselho de Ética? Tem sim. Ou se tem, né? Mas não houve isso. Não houve isso. E agora o pessoal vai colher fruto. Então, quando ele fala, não, vamos articular aqui e ali, paliativo. Ué, tipo, e não era ele que estava lutando, inclusive, para evitar, para revogar a prisão do Chiquinho Brasão? E não ficou revoltado com toda a votação que houve, que acabou chancelando a prisão do Chiquinho Brasão? Né? Então, é complicado. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, é tão complicado quanto, que a gente já falamos aqui um milhão de vezes, o governo Lula achar que tem voto para votar pauta de costumes e comportamentos. Em outubro do ano passado, a gente falou aqui também que o governo não ia ter. Que o governo não ia ter, que o governo ia manter, que a base, que a parte de apoio ao governo, não estou nem falando do Centrão que apoia uma hora, apoio e não apoia outra hora, mas a parte de apoio do governo, a gente falou que não seria suficiente e que atuaria, tal como já atuava na gestão Bolsonaro, como trincheira de resistência para tentar barrar, né, retrocessos em direitos e proteções sociais, ambientais, em comunidades tradicionais e tudo isso mais, em direitos humanos, ia tentar, não ia ser para avançar, né? Então até eu falo assim, tipo, quando o pessoal chega, mas olha, puxa, né, o governo Lula não está segurando, eu falo, ué, se alguém achou que ia conseguir segurar, não ia. Não ia. O que que acontece? Mas o governo Lula tem vitórias. Sim, nas pautas econômicas que o mercado tem interesse. Ponto. As pautas econômicas que o mercado tem interesse, vai lá. Ok, aprova, arcabouço, reforma tributária, outras coisas aqui e ali, você consegue aprovação. Ou seja, o Centrão vota naquilo que eles querem votar, cobrando do governo Lula emendas milionárias para votar aquilo que eles já concordam, porque aquilo que eles não concordam, eles não vão votar. E você tem uma participação muito grande do Centrão e das grandes bancadas, ruralista, fundamentalismo religioso, segurança pública, BBB, bala, boi e Bíblia. Então, o que acontece? Você tem essas bancadas agindo, você tem uma força muito grande e não nos enganemos, é um governo de resistência com relação a essas pautas e vai continuar sendo. E o Lira vai jogar isso quanto puder, vai jogar isso quanto puder. Né, ele vai jogar, inclusive, pensando na eleição dele, porque se ele junta o Centrão com o bolsonarismo, ele pode eleger sucessor. A questão é se ele vai ter bala na agulha no final do mandato para prometer aquilo que de repente não vai poder ser entregue, porque ele não vai estar mais à frente. E aí vai ser daqui até o começo do ano, daqui até a eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado, o governo vai andar no limite na ponta da lâmina. Exatamente porque em qualquer momento pode tropeçar, cair, se cortar. Né? E vai ser isso. Vai ter um presidente da Câmara dos Deputados que não é um inimigo, mas também não é amigo. Quer arrematar? Diego, Diga. se você me permite, olha Claro. o que o Léo está falando. É tão grave que a gente percebe o Lula diretamente na articulação, tendo que apagar incêndio da
da MP do Haddad, tendo que conversar com o Lira diretamente por conta das brigas e confusões na Câmara e tentando travar essas pautas mais ideológicas para ver se consegue não pautar. Por quê? Porque o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não consegue, não conversa com Arthur Lira, os dois estão brigados. Aí Lula indicou Rui Costa para falar com Arthur Lira, pelo jeito não tem sido suficiente, porque ele tem tido que ficar direto na interlocução com Arthur Lira. Hoje, sexta-feira, foi o próprio presidente que passou a mão no telefone e ligou para o Lira. E vale lembrar que esse tema de proibir a delação de réu preso, Arthur Lira está tocando esse tema e um dos motivos para isso é para conseguir o apoio da bancada do PL para escolher o seu sucessor na Câmara. Jair Bolsonaro deu declarações dizendo que vai apoiar o candidato que for o candidato de Arthur Lira. Então é muito importante para ele conseguir indicar o seu sucessor à presidência da Câmara. Tem vários nomes aí sendo disputando essa indicação. O preferido dele é Elmar Nascimento, do União Brasil, mas aí o Palácio do Planalto tem muitas restrições ao nome do Elmar. Aí você tem outros nomes correndo por fora, tipo Marcos Pereira, aí Bolsonaro já que não quer, porque Marcos Pereira é republicano, o PL tem uma rixa com republicanos, mas enfim, você tem uma série de nomes e figuras aí disputando tudo isso daí, mas é esse tabuleiro que está se traçando, certo? Então, Arthur Lira vai jogando as suas peças para tentar eleger o seu sucessor e aí manter um pouco da sua força no Congresso, mas ele precisa de Lula para se manter relevante até a próxima eleição, ele precisa de Lula para eventualmente se eleger senador em Alagoas, e Lula também está precisando muito dele ainda, porque as pautas econômicas que ele consegue aprovar e, eventualmente, as bombas mais da direita ideológica que ele consegue segurar por conta de Arthur Lira, porque o governo não tem maioria dentro do Congresso, de jeito nenhum. Aliás, ele está em enorme minoria, a despeito de ter distribuído 3 ministérios para a União Brasil, 3 ministérios para o PSD, 3 ministérios para o MDB, tem Caixa Econômica Federal com o PP, fatiou o governo inteiro e não consegue o apoio dessas legendas para a agenda toda do governo. Essas legendas não estão dentro do governo. Então, é um enorme de um nó, porque o jeito que o Lula governava nos seus primeiros mandatos, que era dividindo o governo, dividindo as pastas entre os ministérios, e isso garantia o apoio, não garante mais. Então, o Lula fica nesta sinuca. Ele não consegue angariar o apoio da forma como ele fazia antes, e ele e o Lira ficam quase que nessa codependência e ali medindo força.